Olá, boa noite. Começando nossa live, o pessoal está entrando. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Midian Noeli, sou jornalista. Vou conduzir aqui a abertura, né? Integro a Combine, que é uma organização chamada Combine, comunicação baseada em raça e etnia, né? Com perspectiva de inovação também. Estou muito grata pela Segundo Selo nos convidar para ser apoiador e apoiadoras desse momento histórico para a gente também, que é esse momento do lançamento desse livro com traduções inéditas do filósofo Frantz Fanon, que leva o título O Olho se Afoga, Mãos Paralelas, Teatro Filosófico. Então, para iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre o livro e já passo a sequência para o Jorge, tá bom? O Jorge Augusto. Sobre Segundo Selo, a editora Segundo Selo, a pretensão editorial da Segundo Selo, organismo, é promover publicações que somem na e assumam a tarefa de promover tanto a afirmação das singularidades como potências existenciais, como também construir um diálogo entre essas diferenças, sejam elas raciais, étnicas, históricas, de gênero ou sexuais. Acreditamos que o diálogo entre as diversas possibilidades de existência é a base discursiva para modelos de sociabilidade nos quais a hierarquização, pela exclusão ou pela violência, ou por qualquer outro meio, não triunfe sobre o compartilhamento de experiências e saberes. E vou começar aqui a apresentar os convidados dessa noite super importante. Primeira pessoa é a Fernanda Nissagé, que é Iacaquerê do Ileaxé Oiá, Ladeinã, na cidade de Alagoinhas, na Bahia. Possui graduação em direção teatral pela Escola de Teatro da UFBA. É mestre em artes cênicas pelo programa de pós-graduação em artes cênicas, também na UFBA, com a dissertação Ancestralidade em Cena, Candomblé e Teatro na formação de uma encenadora. Também é doutoranda na UFBA com um projeto de pesquisa Teatro Preto de Candomblé, um estudo sobre encenação e atuação afrodiaspórica, no caso. Aqui também temos o César Sobrinho, né, que é professor de Língua e Literatura Francesa, tradutor e escritor, atualmente está vinculado ao programa de pós-graduação em Literatura e Cultura, como doutorando em Crítica e Processos de Criação em diversas linguagens, também na UFBA. Ele é bacharel em Letras, Língua e Literatura Francesa pela UFBA e mestre em Literatura e Cultura. Também temos aqui como convidado nosso querido Davidson Faustino. Davidson, que hoje também tem lançamento de livro. Então, logo na sequência, a gente segue todo mundo que está aqui desde o início, a gente segue para acompanhar o lançamento da publicação do Davidson, que também é conhecido como Davidson Nkosi. Eu nunca sei pronunciar direito, Davidson, depois você me ensina a falar direitinho, que é doutor em Sociologia pela UFSC, pós-doutorando em Psicologia Clínica na USP e professor do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade de São Paulo e membro do Instituto Ama Psique e Negritude. Em 2016, Davidson recebeu uma menção honrosa do Prêmio CAPES de Teses da área de Sociologia com a tese Por que Fanon? Por que agora? Frantz Fanon e os fanonismos no Brasil. Ele é autor, entre outros livros, de também Frantz Fanon, um revolucionário, particularmente negro, e o mais recente, que é A Disputa em torno de Frantz Fanon, a teoria e a política dos fanonismos contemporâneos. E também o Jorge Augusto, que é da editora Segundo Selo, que é um poeta e professor soteropolitano do bairro da Liberdade, eu também, e é docente do Instituto Federal Baiano, integra a coordenação do NEAB, o IF Baiano, também é doutorando em Literatura e Crítica da Cultura pela UFBA, onde compõe a coordenação do grupo de pesquisa Rasuras. É pesquisador na área de literatura brasileira, a partir das áreas de colonialidades, modernismo brasileiro e literatura negra. Foi docente da UFBA, no Instituto de Humanidades, Artes e Ciência, na UNEB, no curso de Letras,
e no Instituto Federal do Maranhão, onde lecionou também ainda na Unifax e UNEB como professor de pós-graduação. Bem, muito obrigada pelo convite. Quero também saudar aqui a Thaís Imbe, que faz parte comigo desse projeto, que é a Combine, e chamar agora o Jorge Augusto para poder fazer a mediação desse momento muito importante para nós. Obrigada. Obrigado a você, Midian, a Combine, um velho abraço forte aí para vocês e valeu mesmo aí essa força que vamos, né, seguir junto aí. Eu quero, velho, agradecer. Primeiramente, eu não tenho outra coisa a fazer senão, velho, agradecer a Fernanda Santiago e a Uber Neila Capinã, que compraram, que topam essas loucuras e, velho, investiram nesse projeto de tradução de Fanon. E, antes disso, a César, que é meio doido igual a mim, porque só dessa forma ele ia propor uma tradução dessa, e é necessário a gente dizer isso. A tradução de Fanon é um projeto do tradutor que nos traz essa proposta. César coordena e César traz essa proposta de tradução do Fanon para nós. Então, o que eu tenho que dizer, velho, a César é muito, velho, obrigado por ter confiado na editora e nós termos topado juntos essa velha aventura, né, que foi uma velha aventura. Acho que César pode me corrigir, tem cerca de uns 2 anos que a gente trama, conversa e pensa sobre essa tradução. E, finalmente, ela está aqui. Obrigado, César. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Neila. Mas eu quero também, velho, agradecer o Davidson Incossi. Porra, é uma honra tê-lo, velho, aqui nessa mesa, nessa fala, nesse lançamento. E eu fiquei contente pra caramba quando eu soube que você vai lançar hoje. A gente vai sair daqui de bonde dessa live, vai para a live do Davidson, um outro livro, um outro lançamento, vai ser massa, sobre os fanonismos, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o momento da tradução de Fanon no Brasil hoje. Se eu estiver pensando errado, você me dá um toque. E a Fernanda Júlia, eu peguei fila para ver Peles Negras, Máscaras Brancas, num domingo de manhã, de 3.000 pessoas no teatro. Aquela foi uma das minhas experiências mais fortes com a negritude. Aquilo foi muito forte. Eu acho que eu nunca vou, velho, esquecer daquilo na minha vida. Aquilo foi foda, aquilo foi foda. 3.000 pessoas, domingo de manhã, vendo a peça de uma mulher negra poderosa. Aquilo foi demais, gente. Eu digo assim, eu não poderia começar essa mesa sem contextualizar minimamente de onde vem essa tradução no meu entendimento, né? Ela vem de uma série de coisas que, velho, acontecem aqui na Bahia, de uma cena forte e poderosa que, para mim, remete aos grupos negros de pesquisa da UFBA, traduzindo no Atlântico Negro, Rasuras e Ourobanto, o da professora Florentina Souza, que fugiu, outros tantos grupos. Eu vou me passar agora, porque realmente eu me esqueço. O PDDR do Samuel Vida e da Tatiana, da Emília Gomes, em Direito. Assim, é uma cena, né, que tem, velho, a ver com 3.000 pessoas no Teatro Castro Alves, tem a ver, para ver Fanon, tem a ver com alguns toques negros, com os escritores vindo aqui falar sobre literatura, com alguns toques, lançando esse livro aqui da professora Denise Carrascosa, pautando a tradução negra, com o livro O Arco e a Verquê, de Henrique Freitas, pautando a questão da pilhagem epistêmica e da
epistemologia negra, tem a ver com a Reaja, publicando traduções em 2016, como essa aqui, radical, da Assata Shakur, Textos Críticos, está lá, Reaja, e mais um outro livro que eu não achei. Procurei aqui, eu tenho 2, mas eu me mudei, tá uma bagunça, do Lumumba, tradução da Reaja também, assim, é um cenário, é uma cena forte, e aí a gente precisa pensar o seguinte, e aí eu já começo a minha fala mesmo, pensando em tentar fazer uma geografia mínima dessa cena, mínima porque é 15 minutos. Essa semana voltou ao debate a questão das grandes editoras publicando autores negros, né, por causa de 3 anúncios que a companhia das letras fez de autores negros brasileiros importantíssimos, né? E aí essa questão volta. Eu não vou ficar aqui falando sobre isso, mas eu quero ligar isso, para mim, a uma questão igualmente central, que são as traduções de Fanon hoje no Brasil. Mais ou menos em 3 meses, 4 traduções, né? Redundando a pergunta do Davidson, por que Fanon, por que traduzir agora? E aí eu pensei o seguinte, que eu vou pensar essa resposta a partir de um ponto, que é a Lei 10.639 e a Lei de Cotas. A partir delas, eu vou pensar 3 dimensões para tentar tatear uma resposta não, mas uma hipótese, né, que é a dimensão institucional, a dimensão mercadológica e a dimensão político-epistêmica, né? Eu acho o seguinte, com a criação das cotas, com a Lei 10.639, a gente vai ter a produção de uma rede de grupos de pesquisa negros, pós-graduação, publicações, eventos negros acadêmicos voltados para a temática, a toda a produção de uma rede e a toda uma institucionalização de uma produção que circulava internamente ao movimento negro. O Renato Nogueira lembra isso. O movimento negro já lia Fanon há muito tempo, leu Fanon sempre, mas o núcleo acadêmico não. Então, obviamente, é uma geração de um público novo, de um mercado consumidor novo para essa demanda negra, ao surgimento de editoras negras, de núcleos coletivos que publicam livros negros, e isso cria uma fatia de mercado nova, junto com o aumento do poder de consumo que a população brasileira teve nesse mesmo tempo, sobretudo a de classe baixa e a população negra. E a outra dimensão é a dimensão político-epistêmica, porque esse movimento força nas universidades um abalo. Eu nem estou falando rasura, eu nem estou falando ruptura, eu estou falando um abalo nas disciplinas, nos próprios eventos, nos temas de pesquisa, né? Há um abalo, mesmo que mínimo, nesse arcabouço epistemológico crítico que transita nas universidades brasileiras. E aí, eu acho que, diante disso, dá a velha explicação meramente velha econômica para o acolhimento desses autores negros nas editoras centrais do Sudeste e do Sul brasileiro não é suficiente para a gente compreender esse fenômeno. Eu acho que a gente vai partir para 2 questões, que é essa dimensão político e epistêmica que precisa ser debatida, a gente precisa
discutir isso para editores negros, autores, comunidade negra, e a outra dimensão, que é uma dimensão da centralidade que o debate político epistêmico tem dentro disso. É essa linha que eu vou pegar para falar de Fanon, e eu vou pegar as traduções. A gente vai pensar basicamente 4 linhas de traduções que eu vi em vídeos, YouTube, textos que eu li agora esses dias. Os textos revolucionários, os textos ligados à psiquiatria e à psicanálise, os textos marxistas e o texto ligado à arte, que é esse que a gente traz, né? Basicamente isso. Aí eu penso, eu vi um vídeo na internet que era um vídeo e um texto, que o cara pegava a obra da La Découverte, não é isso, César? Aquele livrão, apresentava todos os livros que tinha dentro, os escritos psiquiátricos, os escritos políticos, e ele não falava das peças. Um outro texto que o cara escreve para apresentar tudo e não fala das peças, porque essas pessoas não têm a mínima noção da importância fundamental que a arte tem nos processos de reterritorialização da diáspora negra. Eles não têm noção, tipo, eles acham nitidamente que as peças de Fanon, por serem peças, são uma coisa menor. César, quando veio para nós, trouxe a proposta com a consciência clara de que esses textos eram fundamentais, e nós entendemos na mesma hora que esses textos eram fundamentais. E aí, eles não têm a noção de como o teatro é um lugar central para uma crítica da representação que a cultura negra faz. Você via que havia havia um delay na leitura do que se devia esperar de Fanon e desses textos políticos psiquiátricos, que há o quê? Há um gesto, e aí eu pergunto, esse gesto de acolhimento é marcado por uma perspectiva inclusiva? 4 traduções em 3 meses. É uma perspectiva inclusiva? Jorge, o que é que você está chamando de uma perspectiva inclusiva? É a gente pensar a radicalidade. A gente vai pensar, Fanon é um pensador da descolonização. A gente vai pensar essa descolonização a partir de uma produção teórica que vai se alinhar às tradições de pensamento ocidental, marxismo, psicanálise, psiquiatria, sociologia, e eu não estou dizendo, pelo amor de tipo, eu não sou doido, eu não estou dizendo que Fanon não dialoga com o pensamento ocidental, isso não faz nenhum sentido, é óbvio que dialoga, mas eu estou dizendo o que nos interessaria hoje, nesse mundo, em crise ética, política, epistêmica, nesse mundo atravessando hoje essas crises todas, o que nos interessa no pensamento de Fanon não é necessariamente o que rompe, o que, além de rasurar, rompe essas traduções e apresenta o pensamento negro da descolonização como uma proposta de humanidade outra. Entende? E aí eu vou pensar o seguinte, essa recepção do pensamento negro pelo grande mercado acolhe essa radicalidade política velha epistêmica? Por exemplo, em Peles Negras, Máscaras Brancas, eu não vou achar a página agora, que eu, com a minha sapiência, não marquei, mas vocês sabem, quando Fanon vai e diz assim, eu sei que é de bom tom preceder a um estudo de psicologia por um método, mas chega uma hora que os métodos precisam ser dissolvidos. Algo desse tipo, os métodos precisam ser dissolvidos. Ele diz claramente isso, está lá. Nesse livro aqui, Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro, Davidson Faustino chama a
atenção para a centralidade da sociogênese no pensamento de Fanon. Essa sociogênese em relação a uma psiquiatria não é uma ruptura metodológica? E eu pergunto mais, não há nessas linhas todas pelas quais tentam separar, entender, criar caminhos ou dar caminhos disciplinares para o pensamento de Fanon. E, tipo, eu não critico isso, mas eu estou apontando o risco desses caminhos encerrarem a leitura de Fanon. Isso que eu acho perigoso. Não há, ligando esse pensamento de Fanon, escritos políticos, psiquiatria, escritos revolucionários, uma rasura metodológica na ideia de abolir a separação sujeito-objeto, né? E aí eu digo assim, de que se Fanon é um teórico da descolonização, a gente compreender essa rasura do método em sua obra é fundamental, porque ela está lá. E aí eu digo, não existe descolonização sem rasura, sem ruptura epistemológica, e não existe rasura epistemológica sem ruptura do método. A gente sabe a centralidade que o método científico na modernidade ganha como produtor das velhas. Então, as rupturas metodológicas de Fanon, duas perguntas para encaminhar para o final. As rupturas metodológicas de Fanon nos permite acomodá-los calmamente nos campos disciplinares existentes? Não poderia estar aí a contenção do próprio núcleo do pensamento dele, ou seja, a descolonização? Por fim, não estaria aí em funcionamento o que o professor Henrique Freitas chama em o arco e a velha arquê de pilhagem, velha epistêmica? Esse funcionamento não estaria hoje rondando essas traduções, né? E aí mas a gente poderia facilmente fazer uma relação entre essas traduções com a recepção crítica ou com as reedições de Lima Barreto e Maria Carolina de Jesus, por exemplo, certo? E como pensar em uma tradução que esteja atenta a essas coisas? Eu acho que nesse livro que eu já mostrei da professora Denise, é o que eu conheço que estrutura essa discussão de uma tradução negra, né, a partir de categorias como fármaco afrodiaspórico e função tradutor. A gente pode pensar caminhos de fazer uma coisa que não seja redundar esses lugares de contenção epistemológica das obras negras traduzidas ou produzidas aqui mesmo, né? Para encerrar, eu queria deixar uma última pergunta. Para finalizar, eu perguntaria: é possível que esse gesto de acolhimento não redunde uma contenção da potência criativa desses textos, sem que essa estrutura de acolhimento seja revista, porque ela pode ser revista de várias formas? A gente não vai debater isso aqui, mas tem várias formas dessa metodologia de acolhimento dos textos negros pelas grandes editoras do Sul ser revista, e elas podem partir, inclusive, de nós. Por fim, eu quero lembrar que, por isso tudo que eu disse aqui, a importância fundamental de uma cena que ferve na Bahia, com 3.000 pessoas lotando o TCA numa manhã de domingo, com alguns toques pautando, junto com o Traduzindo no Atlântico Negro, a questão da tradução negra, com a Segundo Selo e César traduzindo Fanon
junto com as editoras do Sudeste, disputando essa narrativa negra em tempo real, sem delay, né, com a velha editora Reaja, traduzindo em 2016 a Assata Shakur e Lumumba, enfim, em uma cena de disputa pelo debate epistêmico e político da presença negra, como fazem outros tantos teóricos potentes aqui na Bahia, Samuel Vida, Ana Flausina, Osmundo Pinho, que é um intelectual gigantesco e soma demais nisso tudo que nós estamos falando aqui. Enfim, eu quero agradecer muito, velha César, e a Segundo Selo por poder participar de um projeto desse tamanho. Eu estou realmente emocionado, isso é um fato, e a minha gratidão é imensa a vocês. Eu queria chamar o Davidson para falar, porque ele tem que estar pronto para sair para a live do lançamento do livro novo dele, para onde nós vamos de bonde, é um compromisso nosso. Ele veio, se dividiu, a gente vai fazer o máximo para fechar 8h30 e pular de uma live para outra. No finalzinho, a gente vai botar o link ali. Davidson, prazer, querido, seja bem-vindo. Axé para você. Axé, muito enguso. Sou Davidson Incossi. Incossi é aquilo que no sincretismo, né, como é que eu poderia dizer? Seria equivalente ao Ogum, né, na mitologia Yorubá, da língua Quimbundo. Eu queria agradecer muito, muito por essa oportunidade. Eu estou muito feliz com esse momento, muito feliz em ser parte desse momento, estar aqui com vocês, ouvindo o Jorge Augusto. É uma pena que eu não vou estar na conversa que se segue, mas eu vou seguir aqui, escutando aqui para ouvir, porque eu quero muito ouvir o César, quero muito ouvir a Fernanda também. É uma honra enorme estar aqui com você, estar aqui, né? Eu estou aqui em São Paulo, vocês aí em Salvador, mas estamos aqui porque também a gente dilacera o espaço-tempo e faz com que o nosso contato flua, né? Independente das distâncias, né? E eu estou muito feliz mesmo. Eu queria agradecer pelo convite da Segundo Selo, queria agradecer pelo cuidado também da Segundo Selo, porque nós planejamos o lançamento para o mesmo dia e a editora foi muito cuidadosa mesmo, para fazer de tudo para contemplar, para uma coisa não atravessar a outra, e foi muito profissional, tem sido muito profissional nesse contato. Então eu queria agradecer também o cuidado que a editora vem tendo para com os convidados para esse momento do lançamento, né? E isso já também diz muito sobre o carinho que se tem com a própria publicação que teremos em mãos, né? Então eu acho algo que precisa ser dito, né? Então eu queria começar agradecendo e dizer que eu estou muito feliz. Como o Jorge falou, né? É um momento em que eu não vou repetir, eu compartilho da análise que o Jorge faz, é um momento em que há um boom de publicações negras e há, ao mesmo tempo, grandes editoras começam a perceber que preto vende, né, que o tema preto vende, né, mas a questão que sempre que a gente tem que estar pensando é quais são as disputas que estão por detrás, né, de determinados interesses e em que momento essa disputa nos cabe e como que a gente lida com ela, já que ela está colocada, né? Então, de fato, é um momento de um boom dos autores e autoras negras, e é também um momento em que Fanon vem para o centro do debate do antirracismo e começa a ser lido, inclusive, por pessoas que nem estão estudando o racismo, né? Então, essa é uma questão que eu venho estudando, né? Que mas por quê? Por que esse interesse? O que é isso? É uma moda ou não é? Enfim, mas essa é uma outra conversa. Eu tenho pouco tempo para falar de tudo que eu queria falar sobre esse livro. É um livro, né? O Olho se Afoga e Mãos Paralelas é o título, né? É um livro que traz duas peças do Frantz Fanon. A gente que estuda a história dele, a biografia dele, a gente sabe que ele escreveu 3 peças, mas uma se perdeu no caminho. E essas duas, a gente sabia da existência delas. Algumas pessoas tinham conhecimento de trechos, mas elas só foram conhecidas publicamente em 2015 com a publicação desse catatal aqui, ó, desse livro,
na língua francesa, tem mais de 800 páginas, que é uma pesquisa do Jean Kalfa, que ele faz resgatando vários artigos, vários textos do Fanon, textos sobre vários assuntos, né? E aí essa coleção foi dividida em algumas partes, então tem a parte, como o César já falou, né? Tem a parte do teatro, os escritos filosóficos do teatro, tem a parte dos escritos políticos, tem os escritos psiquiátricos, tem a biblioteca do Fanon, é um livrão, e aqui no Brasil, ele, pelo que a gente está vendo, ele está sendo publicado parceladamente. Então a editora Ubu lançou os escritos psiquiátricos, a Boitempo está programando o lançamento dos escritos políticos, e a Segundo Selo, os escritos teatrais do Frantz Fanon, né? E assim, a gente ganha com isso, porque o Fanon é um autor complexo, é um autor que traz muitas contribuições para pensar um monte de coisas, vários assuntos, mas a gente ganha, né? Porque principalmente, como o César falou, a parte relativa, né, ao teatro que o Fanon escrevia, ela é muito desconhecida. E ler esses textos nos permite conhecer melhor o autor, mas também nos permite ter acesso ao que ele está pensando sobre o mundo, sobre o ser humano, e como que ele traz isso a partir da arte. E aí é necessário frisar, né, o que o César já falou, a arte, ela não é qualquer coisa, nem na escrita do Fanon, nem na reflexão filosófica do Fanon, mas também ela não é qualquer coisa no espaço em que o Fanon escreve, né, digamos, na territorialidade epistêmica que ele está escrevendo, que a gente nunca pode esquecer que o Fanon é um autor caribenho, né, e no Caribe você tem aí aliás, o Fanon é da Martinica, mas está ali do lado do Haiti, então você tem uma tradição muito grande de lutas negras, de pensadores que estão relacionando a estética, a ética e a política, que estão pensando a arte mais a filosofia, que estão pensando uma linguagem artística, filosófica de luta, né? O Aimé Césaire, que é um dos criadores do movimento de negritude, foi professor do Frantz Fanon no colegial. Então, e eu vou falar disso daqui a pouco, né? Então, eu só queria demarcar isso, né? Que você tem... A arte não é qualquer coisa, não é só uma distração para o Fanon, mas é algo fundamental, na mesma importância que a política, na mesma importância que a filosofia, que a teoria, embora com funções, com papéis diferentes, né? E aí, bom, a gente tem essas duas peças, né? A primeira que está no livro é O Olho se Afoga, a segunda é Mãos Paralelas, e de fato, esse subtítulo, né, Teatro Filosófico, ele é muito oportuno, e permite a gente pensar várias coisas, mas eu não tenho tempo, então eu vou só jogar, e fica aí para a gente conversar, e depois, no debate, acho que a gente, enfim, eu não vou ficar para o debate, nem sei se vai dar tempo do debate, mas a gente vai seguir debatendo, vai seguir estudando, eu acho que são textos que permitem estudar o Fanon por muito tempo, enfim. Então, eu queria começar com uma questão, né? Enquanto eu relia as minhas anotações do texto para falar aqui, aí eu ficava pensando, né? Falei, nossa, a gente vai lançar no aniversário do Fanon esse livro, e alguém podia se perguntar, né? Mas, em primeiro lugar, por que celebrar o aniversário de um morto, né? Ou alguém poderia perguntar por que falar de teatro no momento que o Brasil conta 80 mil mortes, né? No momento que a gente já tem mais de 2 milhões de infectados, 60 dias sem ministro da saúde, por que falar de teatro, né? Mas se a gente pensar com o Fanon e com o texto, ele nos provoca a inverter a pergunta, né? E a pergunta talvez que ele nos permitiria fazer é: por que insistir em viver, sonhar, em desejar e amar quando você é dado como morto pelo racismo, pela Covid-19, pelo eurocentrismo acadêmico, pela pequenez humana, né? Talvez tenha aqui já, logo de cara, antes da gente ler, já uma rebeldia epistêmica do Fanon, porque tem uma negação a morrer, tem uma negação à objetificação e uma busca pela vida, né? Então há uma insistência na vida, no sonho, no desejo, no amor, e isso é humanizador, e isso é tão importante quanto pegar em armas, e uma coisa não substitui a outra. Aliás, sem uma, talvez a outra não aconteça. E o teatro filosófico do Fanon, ele traz assim respostas bastante inquietantes para essa pergunta, né? Por que insistir num contexto de morte como esse, né? E acho que as respostas que ele traz, de certa forma, elas surpreendem
alguns desavisados na própria trajetória dele, né? Como eu disse, os textos, eles são bastante reveladores, assim, daquilo que foi a trajetória do Fanon, mas também das perguntas que ele estava se fazendo, né? E aí acho que um primeiro aviso que talvez pode ser útil para quem for ler o texto. Nesses dois textos, vocês não vão encontrar um teatro de panfleto. Tem um grande debate na literatura, mas mais precisamente no teatro, que eu não vou entrar, nem tenho competência para entrar, sou um mero sociólogo, mas o texto do Fanon não é um texto brechtiano, por exemplo. Não estou dizendo que o Brecht é panfleto, né? Não quero nem entrar nessa discussão. Mas o estilo que ele adota, a busca que ele adota, não é aquela de um teatro de meramente denúncia, mas é uma busca por pensar a arte como uma mediação que interrogue, que permita que o indivíduo se interrogue, mas também se reconheça enquanto gênero humano. Então, eu acho que esse é um ponto aqui que já posiciona o Fanon dentro de uma tradição imensa, dentro de um debate imenso no próprio teatro, né? Uma outra questão que o texto traz, e que pode assustar os desavisados, é que a gente não vai ver nenhuma menção ao racismo nas peças. Nenhuma. Ele não está discutindo o racismo propriamente dito. O que a gente tem no texto é uma discussão sobre dilemas humanos, em relação ao medo, em relação ao amor, em relação às relações afetivas e sexuais, em relação à consciência da morte. Isso também é interessante, né? Porque existe uma certa armadilha que faz a gente achar que nós, negros, só estamos autorizados a falar se for para falar do racismo, se for para falar da dor do racismo, né? Quando a nossa humanidade ela é muito mais ampla que o racismo. É o racismo que nos reduz à racialização, né? E aqui você tem uma busca por pensar dilemas humanos de uma forma mais ampla. É lógico que se a gente acompanha na trajetória com o Fanon, a gente vai ver que ele também se frustra nessa busca e ele percebe que é incontornável ter que se confrontar com o racismo e problematizá-lo. Mas nos textos a gente não tem essa questão. E uma terceira é que o texto ele oferece um mapa muito precioso tanto da trajetória intelectual do Fanon. Se a gente pensar, né, no momento que ele está escrevendo, aliás, ele escreve o texto quando ele está na graduação, então o texto oferece uma importante contribuição para a gente pensar a trajetória dele, se a gente olha ao longo dos textos, quais questões vão aparecendo, quais questões vão sendo respondidas, quais novas questões vão surgindo, mas também ajuda a gente a pensar as influências intelectuais dele, né? Então você tem, de um lado, uma relação muito ligada entre teoria e estética, entre a reflexão filosófica e estética, e tem uma coisa curiosa, as pessoas sempre me perguntam, né, por onde começar a ler o Fanon? É sempre uma pergunta difícil de responder, mas de certa forma há uma dificuldade em ler Peles Negras, Máscaras Brancas, por exemplo, por conta do estilo de linguagem, da quantidade de referências, mas é interessante dizer que essa peça, ela ajuda, as duas, né, elas ajudam definitivamente a gente a ler o Pele Negra, Máscaras Brancas. Acho que para quem é interessado no Fanon, esse livro passa a ser leitura obrigatória. Mas também, para quem está interessado nessa dimensão artística do teatro, ler um filósofo chamado Page Henry, ele fala do quanto que o Fanon ele faz uma opção de linguagem onde a própria linguagem ela aparece como um movimento de autorreflexão filosófica. E isso está presente nesses textos e, de certa forma, vai estar presente no Pele Negra também, porque aí a gente entende que o Pele Negra é um texto também literário, nesse sentido mais no sentido do estilo da escrita também, né? Então, eu acho que um texto informa o outro. Eu queria trazer algumas informações biográficas que eu acho que pode também ajudar na leitura e na reflexão sobre o texto, né? Acho que, em primeiro lugar, é importante lembrar que o Fanon era um erudito, no sentido, essa palavra também é complicada, ela cria hierarquias, mas o Fanon foi um pretinho que teve acesso ao amplo da literatura que havia disponível na França da época dele, ele teve acesso à escolarização, ele teve acesso à literatura dita universal francesa e também à literatura afro-caribenha, né? Então isso está muito presente nos textos dele, está muito presente aqui. Aliás, quando a gente lê a biografia dele, né, fica óbvio que ele transitava entre o futebol, que ele gostava muito de bater uma bola,
e a biblioteca. Ele era um cara que devorava livros, foi um adolescente que devorou livros. Então isso está muito presente aqui, por exemplo, vai assustar quem for ler, por exemplo, a proximidade dele com o teatro grego, por exemplo, e com essa linguagem que o teatro grego traz, inclusive desde a mitologia, com diálogo com a mitologia grega, mas também com outras vertentes que eu vou falar daqui a pouco, né? Uma outra questão que eu já disse, né, o livro foi escrito quando ele fazia graduação na Faculdade de Medicina Psiquiátrica, lá em Lyon, e provavelmente foi escrito quando ele tinha uns 24 anos de vida, né? Então também o Fanon é um novinho aqui em São Paulo, não sei como é que é na gíria na Bahia, mas aqui a gente fala novinho. E ele é muito precoce e ele está escrevendo e fazendo problematizações que exigem um domínio de um repertório teórico muito amplo para alguém da idade dele, né? Então é impressionante o que ele faz com pouca idade. O Pele Negra e Máscaras Brancas ele escreveu no ano seguinte, talvez entre 25, 26 anos. Então, acho que esse é um ponto. E na Faculdade de Lyon, ele vai se aproximar muito do teatro. Ele vai frequentar enfim, ele vai visitar com frequência o teatro de Lyon e vai ler muito sobre teatro, sobre vários estilos de teatro, né? Então isso também aparece. Mas tem também de fundo, e aí não estou falando mais de estilo, mas de fundo na obra dele, a influência, pelo menos nessa obra, no teatro filosófico, vamos dizer assim, essa dimensão filosófica eu dividiria em 3 vertentes. Eu acho que se a gente pensar o Pele Negra, a gente teria que acrescentar outras vertentes, mas para falar dessa, tem 3 vertentes que elas gritam entre as letras e que também saber delas ajuda a gente a entender algumas provocações. A primeira e não tem como não ser, é o movimento de negritude. Definitivamente há uma influência imensa do movimento de negritude no Fanon ao longo de toda a vida dele. Tem alguns teóricos que defendem que o Fanon rompe com o movimento de negritude. Eu venho discordando dessa tese, venho defendendo que ele é um autor da negritude, embora ele tivesse divergências com a Aimé Césaire, com o Leopold Sédar Senghor. Na minha opinião, ele se posiciona dentro de uma negritude radical. Mas definitivamente não dá para entender o Fanon sem entender a relação dele com o movimento de negritude francês, francófono. Aliás, um livro, né, que acho que é referência e que ajuda muito a entender essas peças também é Cartas de Retorno ao País Natal, do Aimé Césaire. Tem muitas influências, fartas influências na escrita. Uma outra vertente sem a qual a gente não entende, não é que a gente não entende, né? A obra fala por si só, mas acho que ajuda a entender a obra a gente reconhecer a presença do existencialismo, e principalmente o existencialismo do Sartre. Tem muita relação aqui com o Ser e o Nada, que o Sartre escreve no começo da década de 40, e com algumas perguntas sobre o que é o ser humano, né? Isso aparece também muito nos textos. E, por fim, o surrealismo, que na época havia não tenho tempo para explorar isso aqui, mas um diálogo muito grande entre o movimento de negritude e o surrealismo, porque o surrealismo tinha uma ideia de que a verdade está nos sonhos, no irracional, e o movimento de negritude também vai reconhecer essa mistificação da razão que o Ocidente faz e vai propor ir para o outro extremo, vai propor uma aproximação com o irracional. Então você tem também aqui no Fanon algumas buscas por encontrar esse racional, por encontrar as entranhas do mundo, por reencontrar a Terra, e ao mesmo tempo a noite. A noite é algo que também muito próximo do Césaire. A gente tem várias poesias do Aimé Césaire apresentando a noite como o local da verdadeira tranquilidade, e o dia como algo que estraga o próprio existir, né? O movimento de negritude ele inverte a estética ocidental, que coloca tudo que é negro como ruim e tudo que é branco como bom, né? O movimento de negritude apresenta tudo que é negro como bom, inclusive a noite, inclusive as trevas, a escuridão. Então, essa metáfora está presente nas duas peças, assim, o tempo inteiro. O problema é o dia, o problema é o claro, o problema é clarear, o problema é o branco. Em última instância, embora ele não fale de branco e negro, tem um momento que ele descreve um personagem no primeiro texto, no Olho que se Afoga, e esse personagem é branco. Mas a princípio não é um texto em que a raça joga nenhum peso sobre o desenrolar das cenas.
E aí eu queria só destacar alguns trechos e pensar três questões para eu encerrar. Mas eu queria destacar 3 pontos que acho que o texto revela, os textos, né, revelam, e que eu acho que posicionam o Fanon numa ampla discussão filosófica do momento que ele está vivendo. 3 aspectos. O primeiro é a questão da linguagem, que o César já adiantou. O segundo é a questão da morte. E o terceiro, a questão do tempo. São 3 questões que posicionam o Fanon num debate filosófico mais amplo. A questão da linguagem, aí eu não estou me referindo ao estilo, né? O estilo varia entre prosa e verso, mas eu nem tenho competência para falar, estou longe de ser crítico literário, então não vou me referir ao estilo, mas eu queria pensar a linguagem que ele adota no texto, né? Nos 2 textos. Porque tem uma coisa que o próprio irmão dele se refere a isso, o irmão dele é um dos que guardou os manuscritos da peça. Aliás, vale uma informação, né? O Fanon, ele não autorizou publicar a peça, ele não gostava da peça. Ele escreveu a peça, não achou que estava boa o suficiente. Depois ele se dedicou às preocupações com Pele Negra, Máscaras Brancas, depois vai para a Argélia, Revolução, e aí, quando ele foi perguntado sobre a peça, ele dizia que não eram relevantes, ele não gostaria que fossem publicados. Então isso também explica o sumiço desse trabalho durante tantas décadas, né? Pelo menos da parte do teatro. Mas o irmão dele, quando vai se referir à linguagem dele, ele destaca que a busca pela linguagem que o Fanon faz é a busca por uma linguagem que fere, é a busca por uma linguagem que desloca violentamente o espectador do seu lugar. Isso não é exclusividade das peças, né? A gente vai ver isso também no Pele Negra e Máscaras Brancas, a gente vai ver isso num livro que ninguém comenta, e ninguém traduz, infelizmente, que é o Ano 5 da Revolução Argelina, ou Sociologia da Revolução. A questão da linguagem não é qualquer coisa, a linguagem não é um mero transmissor de conhecimento, né? Ela é algo mais. Então você tem aí uma pancada estética. Aliás, uma das pessoas que falou disso no Brasil na década de 70 foi um branco chamado Glauber Rocha, que vai tentar organizar todo um cinema, no cinema novo, baseado nessa linguagem do Fanon, né? O Glauber Rocha defendia uma estética da violência, porque ele dizia que a violência não é só essa violência de pegar em arma, mas é também uma estética que desloque o outro, que cria uma catarse aí que permita olhar para si e para o mundo de uma outra forma, né? Então você tem uma linguagem incômoda, o diálogo entre o coro, porque tem essa coisa do teatro grego, né? Você tem um personagem falando, você tem um monte de metáforas, de palavras da medicina para te deixar deslocado. Tem hora que parece que você está lendo um texto do Kafka. Você fica um pouco perdido no começo do texto, até você ir entendendo onde você está, e ao mesmo tempo, quando você acha que está pegando, você tem um coro que às vezes dissoa do diálogo, que traz uma outra coisa. Você tem uma intenção aí nesse estilo de linguagem, né? E, ao mesmo tempo, então, portanto, uma aposta na linguagem. Por outro lado, também a linguagem, essa aposta na linguagem, não é uma adesão, e aí eu estou falando do lado filosófico, não entendo do lado artístico, mas essa aposta na linguagem não é uma adesão à virada linguística pós-estruturalista, por exemplo, que estava começando a se estruturar na França do Fanon. Porque, ao mesmo tempo que ele fala da linguagem, ele fala dos limites dela, né? Se a gente pegar a fala do Bussière, no Olho que se Afoga, ele fala, quando as palavras arrancam os olhos umas das outras, aqui é uma tradução rápida, porca minha, ainda não peguei o livro, então a tradução que vocês têm será bem melhor que essa. Mas tem uma hora onde aparece, né, uma fala de um dos personagens que ele fala, quando as palavras arrancam os olhos umas das outras, o único recurso restante é a ação. Então, se eu não tenho ação sem as palavras, sem essa dimensão da linguagem, e a própria ação é uma linguagem, por outro lado, a linguagem não é a única forma de ação e ela não esgota todas as possibilidades de ação. O Fanon era um homem da praxis. Isso não pode ser esquecido quando a gente lê o Fanon, embora aqui ele está fazendo um outro caminho, né? E acho que esse é um ponto. Um outro ponto ainda da linguagem é essa estética da negritude que vem para cá. Eu já falei dela, né? Então a negritude inverte os polos e transforma tudo que é negro em bom, tudo que é branco em ruim. Então a própria noite passa a ser algo positivo, e a luz é algo que corrói, né? A verdade está na noite. Isso tem um diálogo com o surrealismo, com a ideia do inconsciente, como a verdadeira voz, mas também principalmente o caminho que o Fanon faz ao surrealismo, é um caminho mediado pelo movimento de negritude. Então isso está
está gritante nos dois textos, né? E é uma... eu estava conversando com a Landa Rosa hoje pelo Facebook, né? E eu lembrava de algo que a gente sempre vem falando, que o Fanon é um autor jazz, para quem gosta de jazz, mas não é um jazz, esse jazz de elevador, assim, esse jazz é um jazz bebop mesmo, é um jazz de vibrato, é um jazz sujo, né? Os jazzeiros daqui de São Paulo, jazzeiro preto, eles falam do jazz sujo, do jazz com a víscera, né? Do jazz que você faz com as entranhas. O Fanon é um autor bebop, assim, tem hora que a gente lê, parece, é como se a gente estivesse ouvindo um Charles Mingus, assim, uma quebrada de Charles Mingus, ou as surpresas do Ornette Coleman, ou o próprio Sam Coltrane, né? Então você tem uma musicalidade também no jeito de narrar que enfeitiça e ao mesmo tempo te seduz, tipo capoeira de Angola, para depois te dar uma bênção no pé do estômago. Segundo aspecto que eu acho que filosófico, que eu queria muito falar dele, é a questão da morte. Porque o Fanon, eu falei, o Sartre é um dos referenciais do Fanon. Se o Sartre é um dos referenciais, então tem aqui muito do existencialismo no texto. Tá gritante, não vê quem não quer. Entretanto, uma das questões centrais do existencialismo é que não existe uma essência humana que precede a existência, mas, sobretudo, o existencialismo francês do Fanon ele foi muito influenciado pela fenomenologia alemã e pelo Heidegger. O Heidegger é um dos pensadores do nazismo, um dos papas, né? Mas é também um autor que vai dizer que a única certeza que nós temos é a certeza da morte. Ele vai falar de um ser para a morte. Aquilo que nos caracteriza enquanto humanidade é um ser para a morte. E isso marca o existencialismo francês. O Heidegger é muito lido pelos mestres do Fanon, inclusive no teatro. Vamos lembrar que também a proposta do Sartre era fazer filosofia a partir das peças. Tem várias peças, desde Serenada, Prostituta Respeitosa, tem um monte de peças do Sartre, onde a partir do teatro ele faz reflexões filosóficas. Então o Fanon vai nesse caminho do Sartre. Mas, lendo os textos, a gente percebe que tem uma ruptura aqui com o Heidegger, talvez, ou pelo menos com aquilo que é a base da fenomenologia heideggeriana, que é a morte. Porque enquanto para Heidegger, o que nos caracteriza como humanos é a morte, é o fato de sabermos que vamos morrer, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, para o Fanon, o que nos caracteriza é a vida. Você tem uma recusa de aceitar a morte como única certeza. Você tem, sei lá, na fala do Lucien, lá no Olho que se afoga, né? Ele fala, veja bem, eu pensei muito sobre tudo isso e acho que, em última análise, o homem sempre terá que escolher entre a vida e a morte. A morte não é a única escolha, é possível escolher a vida. Aqui você tem uma ruptura filosófica, para parafrasear o César, eu acho revolucionária do ponto de vista da filosofia que se fazia na época e que ainda se faz, que ainda é Vamos lembrar que o Heidegger, também o Sartre, eles são parte de uma época, são autores europeus da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde havia um pessimismo absurdo na humanidade. Os caras estão vivendo a Primeira Guerra Europeia, os caras estão vendo tudo sendo destruído. O humanismo que eles apostaram levou ao nazismo. Então há uma desconfiança essencial com a vida, com a possibilidade de superar os problemas da vida. Isso marca a geração do Fanon, mas ele rompe com esse pessimismo, porque ele aposta na vida. Eu acho que isso escolhe a vida com toda a força, né? E ele fala, a vida deve aproveitar a vida com as duas mãos, de frente, como um gladiador. Ele deve ser um insulto constante ao destino. Acho que isso é algo que merece 1 milhão de teses. O terceiro ponto, para eu acabar, prometo, é a questão do tempo. E aqui também tem algo profundamente indigesto, profundamente incômodo, profundamente fora do esperado. Porque já aparece no texto a crítica que o Fanon faz à negritude. Aí eu vou falar do segundo texto, Mãos Paralelas, né? A questão do tempo no Fanon, ela revela também uma crítica às vertentes mais afrocentradas do movimento de negritude, que propunham tanto, de um lado, principalmente Leopoldo Sédar Senghor, por exemplo, né, que é a maior vítima das críticas do Fanon, que propunha tanto um retorno ao irracional, aceitava que a razão é branca, então, portanto, só sobrava o irracional, para o Fanon isso era uma ofensa, mas, em segundo lugar, reconhecia um presente de dor e, portanto, só tinha como horizonte voltar ao passado.
essa é uma crítica que o Fanon traz em todos os textos que ele escreve depois, e ela já aparece aqui no Mãos Paralelas, na peça, quando ele vai falar do tempo. Que ele já dizia, né, que ele é incontornavelmente um homem do seu tempo, do tempo dele, mas ao mesmo tempo, a luta não é uma luta que olha para o passado apenas. Não que o passado não diga aquilo que deve ser feito ou que nos oriente, mas até a relação com o passado, ela é sempre uma busca pelo futuro. Então aqui tem uma divergência teórica entre o Fanon e o Leopold Sédar Senghor, e toda uma tradição da negritude que também vai se desenvolver depois, né? E aí eu não vou ler, porque eu já estourei meu tempo, mas a fala do Epítalos com a Aldeline é muito interessante, porque tem um momento que o Fanon, inclusive, cita uma palavra, uma expressão que a gente encontra na carta de retorno ao país natal do Aimé Césaire, né? Que ele fala que a vida, ela é um dia, né? A vida humana, ela é um dia. Então, é esse dia que precisa ser vivido, né? Então, a vida, a luta ou a busca pela humanidade, a recusa de aceitar o destino, não é nem algo que se prende ao passado, que busca só repetir o passado, mas também não é algo que vive um futuro sem olhar para aquilo que está presente. Não confundir essa crítica aqui com esse hedonismo nihilista que a gente tem hoje, né, que é uma ausência de perspectiva, de uma ideia de que só vou viver hoje porque amanhã eu posso morrer. Não é isso que ele está falando. Mas o que ele está dizendo é que não basta retomar o passado se a gente não enfrenta os desafios do presente. E os desafios do presente implica em rasgar esse presente para construir um futuro, né? Então, no diálogo aparece isso. Na hora com a Aldeline, ele fala, né? O que são histórias e o futuro para mim? A beleza eucarística do passado, como dizia o Césaire, as virtudes ancestrais ou a elevação futura? O que importa para mim é a proliferação temporal dos seres humanos. Não, o que importa para mim é a proliferação temporal dos seres humanos. Eu não quero ter séculos. No coração da minha existência é onde encontrarei o grito de raiva, meu hino de amor, né? Então tem uma aposta aqui nesse ser humano que enfrenta os desafios do presente, mesmo que eles sejam muito menos interessantes e gloriosos do que aquilo que fomos no passado ou aquilo que poderíamos ser, né? Então tem também uma posição aqui que a gente pode concordar, discordar, abrir reflexão sobre o que ela abre de possibilidades, no que ela limita, mas para a gente que vem estudando o pensamento do Fanon, esse texto é preciosíssimo, e eu imagino que para quem também estude teatro ou goste de teatro, também porque é uma escrita, não vou dizer gostosa, viu? Porque também é uma escrita para quem está habituado com leituras de, sei lá, para quem já leu Shakespeare, para quem já leu Antígona, para quem já leu o próprio Aimé Césaire, vai ter familiaridade com a linguagem que está ali, mas também não é um texto tão, como eu posso dizer, tão didático, tão auto-evidente. Você tem que mergulhar na própria leitura para poder, inclusive, absorver e deglutir aquilo que aparece, né? É um texto fundamental. Paro por aqui, queria dizer que estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu vou sair para organizar as coisas, mas vou deixar aqui no áudio, porque eu quero muito ouvir o César e ouvir a Fernanda, o Nissagé. Também fui assistir a peça ao fã, né, falando. Pele Negra e Máscaras Brancas, aqui em São Paulo. E, enfim, eu estou muito feliz e queria agradecer por essa oportunidade. Pena que a gente não está pessoalmente aqui para a gente fazer uma zorra no antes, no durante e no depois aí, mas tamo junto, gente. Abraços. Davidson, a gente só pode, meu irmão, agradecer. Puta que pariu. Muito, muito, muito show, velho. A gente com certeza entendeu muita coisa do mecanismo da peça que você, como é que diz, esmiuçou, porque a peça realmente é difícil, mas porque o pensamento negro não seria complexo e não seria difícil. É claro, eu tenho a honra agora de chamar Fernanda Júlia Onissagé, vai ouvir essa potência, eu estou curiosíssimo, vai ser massa. Chega, Fernanda, por favor. Oi, gente, boa noite. Colonfé, Motumbá, Mucuyu, a benção. É uma honra imensa, eu quero agradecer a Segundo Selo pelo convite, agradecer todo mundo, parabenizar
Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada para fazer a orelha do livro. Então, quero parabenizar César, Jorge, todo mundo da editora, a Fernandinha, que colou comigo aqui, é quem passava todas as informações desse dia de hoje para mim. Então, agradecer a todo mundo que integra essa equipe e que faz, que está fazendo a coisa ser o que ela é, assim, né? Então, eu preparei um texto, porque ao ler as peças para escrever a orelha do livro, eu fiz um mergulho muito grande. Então, no dia de hoje, eu pensei que seria muito producente fazer uma leitura reflexiva. Eu me sinto muito assim contemplada com a fala do Jorge, que introduziu e problematizou questões, a fala do Davidson, que é uma contextualização incrível, embora ele o tempo todo diga que não é crítico literário e nem de teatro, mas vocês têm um olhar que eu concordo e muito. Então eu vou me sentir mais liberada ainda para ler as minhas provocações, as minhas questões a respeito desse livro que estreia. Mas antes de ler esse texto, eu tenho que parabenizar o fortalecimento das traduções pretas, parabenizar editoras pretas, organizadas, pensadas por pessoas pretas e as traduções pretas. Então, o encontro com o César e o Edson foi um encontro lindíssimo. Quando a gente estava montando o Pele Negra, eles foram lá conversar sobre tradução preta com os atores do Pele Negra, e foi um encontro assim incrível, fundamental. Então, eu vou ler meu textinho aqui e a gente pode conversar no final, se der tempo, né? Eu chamei o textinho de Um Teatro Filosófico para os Dias de Empoderamento Preto. Para quem é importante a tradução das peças de Frantz Fanon? Como artista negra, eu digo que para o povo preto, os artistas negros, pretos, os pensadores e intelectuais negros, para todas as pessoas negras e, por fim, para os não negros também. Narrativas negras são importantes. Narrativas negras destroem imaginários negativos sobre nós, negras e negros. Narrativas negras reconstroem imaginários, plantam imagens afirmativas e combatem os estigmas e os estereótipos. É muito significativo, como encenadora, poder ler traduções pretas em língua portuguesa. O Olho se Afoga e Mãos Paralelas são obras onde um autor negro plasma no papel, buscando plasmar na vida elementos que fortalecem a subjetividade de uma negra, de um negro. Amor e liberdade. É por amor, por amar, por ser amado, é por ser livre, por libertar-se e libertar os seus, que Fanon escreveu essas peças. E é revolucionário para nós falarmos midiaticamente de amor e liberdade. Quando eu falo falarmos midiaticamente, é colocarmos nos espaços de mídia, como o teatro, o cinema, a internet, a TV, na música, nas obras plásticas, enfim, onde a gente pode expandir as discussões. Um homem negro, psiquiatra, filósofo, de uma intelectualidade sem precedentes, busca a lente da dramaturgia para buscar entender por que não sou livre, por que não sou amado. Suas personagens angustiadas, agônicas, com suas subjetividades feridas, choram, gritam, desejam, ambicionam, matam, vivem. O teatro filosófico de Frantz Fanon traz, sim, mais uma luz negra à construção da linguagem do teatro negro. A luta antirracista e todas as frentes de combate e de afirmação dos pensamentos negros, de pensadores negros e negras. Sua escrita espelha as agonias e dores do seu tempo e da sua negritude neste tempo. Ao enxergarmos isso nas personagens, percebemos que andamos pouco, apesar de algumas vitórias. Nos é negado o direito de amar, de ser amado, de sonhar, de ser livre. Olhar nossas subjetividades é, para mim, o passo adiante na arte negra. Autoetnografar nossas vidas, trajetórias, contar, a partir de nós,
o que se afoga em nossos olhos e quantas mãos paralelas impedem a nossa liberdade. Isso é poder, o poder do simbólico, o poder da representatividade, o poder da afirmação negra. E estas linhas de drama, ou seja, de ação fanônica, mobilizam, irradiam e ampliam o pensamento de nós para nós mesmas, para nós mesmos. Então, eu penso que a contribuição desse teatro filosófico, a partir dessas duas peças que foram escritas por Fanon e traduzidas pelo César, independente de fazer uma análise dramatúrgica enquanto encenadora, porque eu não quero me colocar nesse papel, eu quero celebrar a possibilidade de entrar em contato com esse texto, com esses dois textos e com essa tradução. Acho que o Davidson fez uma análise muito bacana, então não queria mexer nisso, e queria potencializar que não só as traduções pretas são importantes, mas também que o universo artístico preto acesse essas traduções, principalmente quando vem na área das artes, mas também em outras áreas do pensamento humano, para que a gente possa cada vez mais se nutrir, se usar um termo aqui muito utilizado por Mabel Freitas, se robustecer, né, enquanto pretas em pretas, dentro das nossas áreas de atuação, para ampliar as nossas zonas de poder e efetivamente fazê-las valer. Mas o que mais me chama a atenção nessas peças é justamente o que me fez, como encenadora, me norteou no momento de encenar Pele Negra, Máscaras Brancas. A potencialização da subjetividade ferida do negro pelo colonialismo, pelo imperialismo, ou seja, pela colonização branca, imperialista, capitalista, enfim. E essa potencialização da subjetividade me remete diretamente ao espaço da ancestralidade, ao espaço de empoderamento, que é o espaço do encontro do indivíduo com o seu sagrado. O encontro do indivíduo com a sua subjetividade negra, negada, ferida, é mais uma camada de revestimento, de nutrição para nós, na atualidade, vendo todo esse cenário que a gente está vivendo, esse genocídio que agora é assumido, que é colocado de maneira compulsória para a nossa juventude. Então, O Olho que se Afoga e Mãos Paralelas são bons estímulos para diretoras e diretores que estão começando no teatro negro, querendo entender algumas questões, atores, né, atuantes, atores e atrizes, e dramaturgos. É uma escrita muito pautada pelo teatro ocidental, mas eu vou trazer aqui a Leda Maria Martins, que fala que nós, pretas e pretos, empretecemos tudo que tocamos. Então, pode, sim, esse teatro do Franz Fanon ter bases ocidentais, mas são bases encruzilhadas, porque ali é o pensamento e o poder questionador de um pensador, de um artista, de um filósofo, de um médico, psiquiatra preto, tensionando, questionando, provocando e problematizando a existência preta no mundo. Tem uma fala que muito me comoveu, quando ele diz: é muito difícil não entender o que acontece com a sua vida. Por que você não é amado? Por que você não é livre? Então, eu sigo afirmando que essa tradução, publicada pela Segundo Selo, traduzida pelas mãos, pela cabeça, pelo ori, pelo coração de César, é uma contribuição muito forte para um teatro que se quer cada vez mais se aprofundar, um teatro preto que quer cada vez mais pensar a linguagem. E eu fico muito feliz, porque o texto do Franz Fanon não fala nada daquilo que está muito posto para que a gente fale o tempo inteiro, mas aquilo está colocado lá porque foi ele quem falou, foi ele quem escreveu. Então é uma problematização super poética, potente, de investigação de si mesmo, dessa subjetividade, dessa identidade, dessa construção de individualidade que é muito necessária e cada vez mais para que nós possamos
nos apoderar, nos empoderar, nos poderar enquanto pretas e pretos. E para finalizar minha fala e minha contribuição, eu trago uma fala do Pele Negra, Máscaras Brancas, que ficou como um grande um grande conceito orientador, né? É uma frase norteadora do espetáculo que o Fanon fala: não basta mais mostrar as máscaras brancas, temos que desmontá-las, destruí-las, extirpá-las, detoná-las. Então, esse teatro filosófico vem aí com uma outra provocação. Depois que a gente detona as máscaras brancas, a gente olha para dentro da nossa individualidade, da nossa individuação, vai mergulhar nos nossos desejos e colocar adiante que pretas e pretos seremos nós nesse presente e muito provavelmente no futuro, olhando para o passado e se alimentando dos tempos e das possibilidades dimensionais, porque somos herdeiros de uma filosofia que acredita no poder do material e no poder do imaterial. Axé, e muito obrigado desde sempre por essa oportunidade da gente estar aqui trocando e ter podido participar da construção de algo tão importante e tão bacana para nós, na nossa luta, e para nós artistas como um todo. Axé, 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 axé. Axé, Fernanda, axé. Eu vou lhe dizer que quando eu e o César, né, porque César foi também o velho editor, eu digo isso, velho, abertamente, porque o diálogo foi tão franco, foi tão junto, que eu digo a ele que ele tem o primeiro livro dele, velho, editado, é também esse. Quando você topou fazer a orelha, a gente comemorou pra caralho, porque a gente queria que fosse você. Isso ficou marcado, tanto que se você pegasse, não teria orelha. Isso é um fato, então isso dá também a dimensão da nossa felicidade de ter você hoje aqui. Obrigado, Fernanda, axé. Vamos esperar perguntas que certamente teremos. César, é o seguinte, obrigado, eu sou suspeito, porque sempre que eu vejo César, eu tenho um prazer imenso, e eu não sou de rasgação de seda, nada disso. Eu tenho um prazer imenso de ouvir César falar. E hoje, o meu prazer é de dar a vocês a oportunidade de ouvir César, porque é um luxo nosso. Vamos lá, César, obrigado por acreditar nisso, obrigado por estar aqui e por ter levado tudo de forma tão tranquila. Acho que em 2 anos, né, assim, você não desacreditou, demorou, mas você nunca duvidou que ia sair mesmo, sabe, velho? Isso é foda. Valeu. Valeu, Jorge, obrigado. É com muito prazer que estamos aqui hoje para apresentar esta tradução de Franz Fanon numa mirada ainda mais inédita, que são 2 peças, sua dramaturgia, sua visão de mundo através do teatro. É algo que Onissagé bem representa aqui, esse teatro negro, mesmo como ela bem ressaltou, que esse texto de Fanon, dessas 2 peças, não esteja tão explicitamente exposta dessa forma, mas eu nesse período de tradução, eu pude perceber que havia nele, ali, ao escrever aqueles 2 textos, uma vontade muito maior do que simplesmente, ou não simplesmente, demonstrar sua negritude ou sua forma de ver o mundo através da negritude, mas como entender como essa cena, essa encenação, essa ação negra no mundo pudesse ocorrer. Mas antes disso, eu gostaria simplesmente de agradecer. Eu acho que estou aqui hoje, antes de mais nada, para agradecer a Fernanda, a Neila, a você, sobretudo, a editora Segundo Selo, a Fernanda, por já ter aprendido muito
com ela quando participei como consultor lá da peça Pele Negra e Máscaras Brancas, junto com Lucas Silva, que é uma das pessoas que me ajudou a plantar esse projeto desde o início, a Wellington, que me ajudou também na revisão dos textos, mas como tradutor, e normalmente o tradutor não vem a público falar sobre a sua tradução, ou por diversos motivos. Já no mestrado, na minha dissertação, quando eu traduzi Eduardo Glissant, traduzi ensaios e discuti a questão do ensaio e da tradução afrodiaspórica, eu encontrei uma rota de compreensão do que é ser esse tradutor afrodiaspórico, no sentido de que uma das minhas grandes funções é vir dar notícias, né, dos nossos que não falam a nossa língua. Com esse objetivo, na verdade, com esse intuito que me proponho a traduzir textos da diáspora negra como um correspondente, né? Passo a passo numa encruzilhada de linguagens, de línguas, de sentimentos, de sentidos, de composição histórica do que é ser negro em qualquer parte dessa diáspora e também na África. E é justamente nesse sentido que eu apresento, ou dou, ou, como diria Glissant, que nossas palavras são oferendas. É assim também que me disponho a traduzir, nessa vontade de dar de presente, trazer notícias como apenas um correspondente que traz debaixo do braço um telegrama vindo de outro lugar. Sobretudo, a tradução deste livro, desde o início do contato com a editora até hoje, sim, são 2 anos, mais ou menos. Eu acho que em janeiro do ano passado a gente teve a confirmação que a gente poderia começar a abrir uma negociação para traduzir. Fechamos o acordo, digamos assim, verbal há 1 ano atrás, mais ou menos, basicamente 1 ano atrás, e desde então a gente tem trabalhado nisso. É muito gratificante traduzir Fanon aqui e trazer em Salvador, por uma editora daqui de Salvador, por uma editora do bairro da Liberdade, sacramentando esse sentido diaspórico que é o bairro da Liberdade, que é o texto negro, que é uma tradução negra. Não temos, obviamente, muito tempo para falar sobre os textos. Eu trabalhei nesse 1 ano, nesse texto, nessas 2 peças, e ainda além da peça, é importante frisar que há uma longa introdução sobre a contextualização da obra de Fanon, da obra teatral de Fanon, no período em que ele escrevia, como as peças apresentam uma perspectiva pré-Pele Negra, as Máscaras Brancas, e é muito interessante olhar para isso, porque já no Pele Negras e Máscaras Brancas, Fanon abre o livro sobre a questão do negro e a linguagem. E é justamente esta abertura de Fanon que me dá o interesse, que atribuiu em mim um interesse maior de traduzir neste calhamaço que o Davidson apresentou, as peças. Eu achava, sobretudo, que seria de uma importância incrível para o teatro brasileiro, para o teatro negro brasileiro, para o teatro negro da diáspora, e a oportunidade de observar, de ler e analisar a obra de Fanon dentro dessa perspectiva da dramaturgia, sob suas metáforas, sobre sua visão de mundo através da arte, que já é praticamente, pelo menos para mim, o que tem mais de poderoso no Pele Negra, as Máscaras Brancas. Ele trata de literatura em 2 capítulos, ele inicia com a linguagem,
ele fala do negro, da negra, a sua representação na mídia, na propaganda. Então, Fanon traceja uma série de perspectivas no Pele Negra, Máscaras Brancas, que nem sempre é tão abordadas. E as peças oportunizam, sim, esse olhar através da arte de um autor que é considerado por muitos um dos maiores autores da diáspora negra. A gente neste período de produção, de construção dessa obra, passou por diversos percalços que eu acho que, para mim, fazem com que este momento seja um momento ainda muito mais interessante, neste momento, nesta data, sob as circunstâncias que nós estamos vivendo no Brasil, e como bem disse o Fernanda, o próprio Jorge, o Davidson, a arte não é apenas um detalhe na experiência humana e, sobretudo, na experiência negra. A arte é o fundamento maior, para mim, da experiência de ser negro. A estética e tudo que essa palavra pode nos trazer hoje é o fundamento que nos leva a todas as outras questões que é ser negro, desde a sua religiosidade incrivelmente artística, até a sua luta diária, estética, ética e política. Então, para ser o mais breve possível, eu venho hoje apenas para agradecer, para oferendar a vocês esse novo capítulo da obra fanoniana, e essa nossa contribuição. Espero que não seja a única, virão outras, e estaremos aqui em outros momentos. Agradeço, muito obrigado a todos e todas que estão aqui nos vendo, agradeço à editora Segundo Selo, agradeço a Jorge pela parceria, Fernanda, Neila, Lucas, Wellington, Dolores, a Fernanda Júlia, imensa, maravilhosa. É isso. Ô, gente, eu tô feliz demais, César. Obrigado. Foda, assim, a gente, velho, agradece a sua confiança. Nós é que temos gratidão, porque a gente quer deixar claro, o projeto seu, você que trouxe a ideia, você que viabilizou ela, e nós fizemos a parceria, porque é impossível, e é bom que isso fique claro. A gente está aqui festejando que uma velha editora baiana lance Fanon justo no ano em que uma velha editora do Sul toma Fanon da Edufba, que tinha o Pele Negra, Máscaras Brancas, e formou uma geração inteira com uma publicação acessível de Pele Negra, Máscaras Brancas. Esse livro foi para uma velha editora do Sul, legal, ela pôde, né, comprou os direitos, e nesse mesmo ano a gente vai, briga e disputa para manter Fanon aqui com um outro livro, com um novo livro. Isso só foi possível graças a uma parceria com César. Sem isso seria impossível, porque traduzir é uma outra coisa, gente. Publicar uma tradução é muito diferente de publicar um livro. É muito caro mesmo. Não à toa a gente não acha muitas traduções, ou quase nenhumas, em velhas editoras do Norte e Nordeste brasileiro. Então, a gente tem a noção do que é isso hoje aqui, e por isso que, visivelmente, nós estamos mesmo emocionados, e velho, eu acho que é isso mesmo. E eu hoje, acho que eu não durmo hoje, sabe, Fernanda? Eu queria dizer só mais uma coisa, enquanto nós selecionamos algumas perguntas para a gente conseguir bater a meta de fechar e ir para a live do Davidson. É o seguinte, eu sou uma pessoa de poesia, né? E aí eu falei dessa cena parcamente. Por exemplo, eu esqueci das transformações que os alunos e
professores negros fizeram no Instituto de Letras da UFBA, colocando cotas na pós-graduação, Silvana, Dolores, Denise, Henrique, sabe? Eu esqueci isso, Ana Lu, eu esqueci várias coisas, esqueci os poetas, que para mim são fundamental nessa cena, porque eu chego nela, eu respiro ela a partir da literatura negra. Então, poetas que eu leio, acompanho e gosto muito foram fundamentais para que eu estruturasse um projeto na minha mente, velho. Alex Simões, Landê, Lívia Natália, Gueluá Adum, é gente que eu leio e aprendo. Silvio Velho Oliveira, que tem um livro fantástico. Essas pessoas, essas movimentações, a editora está tentando somar forças a isso, sabe? Dar consistência crítica, teórica, epistemológica, política, que ninguém pode fazer sozinho. Nenhum sujeito, nenhuma mulher, nenhuma instituição, nenhum movimento. A organismo, segundo selo, tenta sempre, isso está na linha editorial, traçar conexões a partir do que o Muniz Sodré chama de comunicação transcultural entre nós mesmos, sabe? Fortalecer. Esse é o nosso velho intuito. Nós esperamos estar conseguindo fazer isso. Perguntas, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui da Patrícia. São perguntas sempre muito difíceis, né, gente? Eu vou selecionar aqui as que eu ver mais rapidamente, mas tem um aqui da Patrícia Dandara, que é o seguinte: como apresentar Fanon para o povo fora do mundo acadêmico, considerando a complexidade de sua escrita? Eu acho que a gente pode pensar isso de várias formas. Quer ser a César, Júlia, me digam aí. Eu ia dizer só assim, tipo, chama a gente. A gente fez isso com o Pele Negra, Máscaras Brancas. Contrata o Pele Negra, a gente faz uma sessão do espetáculo e tá valendo. Porque a gente conseguiu cruzar. A gente entendeu esse desafio grande da complexidade de Fanon e dele ser um pensador acadêmico, mas mais do que um pensador acadêmico, é um pensador negro, assim. Eu acho que a negritude dele é maior, a importância dele, a relevância dele enquanto um intelectual negro é maior do que as estruturas de amarras, né, da academia. E eu lembro que um dos conflitos dos atuantes do Pele Negra, do espetáculo, era como é que a gente vai colocar... Quando o Aldri, Anunciação, que ele é o dramaturgo, que ele fez a adaptação do texto, quando ele entregou o texto que os atores fizeram a primeira leitura, ficaram todo mundo assustado. Ai, meu Deus, a gente está fazendo para quem esses termos, essas coisas? E no decorrer do processo da encenação, a gente foi evidenciando o teor poético, né, lírico, né, artístico da fala, do pensamento, da argumentação de Fanon, cruzando isso com a acessibilidade de uma equipe enorme e com um pensamento que eu tinha de querer atingir todo e qualquer espectador sobre o que Fanon falava, de que a gente precisa ficar mais poderoso, e que a arma para isso é olhar para si mesmo e destruir as máscaras brancas. Então, quem assistir o espetáculo vai entender o livro, de boa, assim, tranquilo. Meu sonho é fazer o filme. É transformar aquela peça no filme. Então, eu acho que a arte é uma forma, isso tudo fazendo propaganda e tudo mais, mas sem sacanagem, mas a arte é uma forma potente de colocar o Fanon, aproximar o Fanon, e ele não tem essa distância de propósito, ele estava escrevendo no ambiente acadêmico. Agora, a gente que está aqui, né, na contemporaneidade tem o dever de apresentar as discussões, e é por isso que é tão importante
a publicação, a tradução de César, o que a Segundo Selo está fazendo agora. A arte é um caminho, é um veio potente, inesgotável, de possibilidades, música, dança, teatro. O Pele Negra, Máscaras Brancas já foi adaptado para a dança. Né? O Treme Terra, que é uma companhia de São Paulo, de artistas pretos, adaptou o livro para a coreografia. Então, assim, é possível. A gente só não tem que ficar... E a outra coisa importante é não subestimar as pessoas. A gente também tem uma tendência muito reducionista que colocaram na nossa cabeça que quem não passou na faculdade não entende coisa que acontece dentro da faculdade. Isso é uma mentira. Minha mãe assistiu Pele Negra e falou, que incrível. Adorei Fanon. Fanon é ótimo. E virou íntima. Ela disse que era íntimo dela, ele chegou para ela e falou que ele é sucesso. Então, assim... A gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Porque os atores também ficaram com medo de ficarem incomunicáveis. E quando a gente apresentou no TCA, no Martim Gonçalves já foi uma parada, mas quando a gente fez no TCA, foi que a gente teve a maior certeza, porque o público que vai ao domingo no TCA é um público que geralmente não vai a teatro. Então veio a comunidade mesmo, apretada mesmo, e saiu todo mundo de lá feliz. Então, aposta na arte que ela tem muito para dar. Massa. Eu digo sempre que essa velha aposta em uma não potência crítica do povo e do povo preto é uma grande armadilha nossa. A gente não deve cair nisso, e todos esses autores de poesia que eu citei aqui não caem nisso, como o livro de Silvio não cai, e por isso que eu cito eles como motivações, porque eles dão esses caminhos estéticos necessários para a gente pensar essas produções negras, como o Bando de Teatro, Velho Lodum, também. César, você responda a isso, se você quiser, mas quero que você fale de uma outra coisa que você falou muitas vezes comigo, da importância desse texto do Robert Jung como sendo talvez o primeiro livro sobre Fanon de um teórico estrangeiro publicado no Brasil, porque é um texto grande que pode ser considerado sobre vários aspectos uma primeira produção teórica sobre o Fanon publicada aqui, não é isso? Sim. É isso, a gente não... Antes aí, só a professora Fernanda já nos deu um grande caminho aí para isso, para como colocar autores como Fanon na boca de todos. Mas só... Tipo, o Ileu faz isso, o Olodum faz isso, então a gente... o livro existe, está lá, uma hora alguém acessa, outra hora não, tem outros caminhos, tem outros meios. Nós estamos fazendo isso há muito tempo de diversas formas. Essa é mais uma forma de fazer a mesma coisa, de mostrar o que queremos, como queremos, mas são produtos diferentes, que têm objetivos diferentes, mas que, ao fim e ao cabo, como diria Fanon, que todo conceito, toda teoria tem por objetivo atingir um corpo. Então, a gente tem que estar atentos também a esta linguagem e a outras linguagens para expressar a cultura negra, a forma de pensar negra, a consciência negra. E sim, como o Davidson foi, basicamente, se a gente for buscar um dos primeiros livros inteiramente sobre Fanon, é o do Davidson, fruto da tese dele, da dissertação, não sei, não lembro. Da tese saiu hoje, até onde é isso, da dissertação, isso mesmo. O texto do Robert Jung é um texto razoavelmente longo, mas que a gente até causou estranheza, será interessante ou não colocá-lo no livro e tal. Mas é um texto importante de um professor de uma universidade de Nova York, que não é negro, mas que coloca a obra, o drama de Fanon, num lugar, numa crítica também muito distinta da que foi feita até então. Ele contextualiza a obra de Fanon muito, inclusive, a distanciando muito mais
e aqui era ótimo que Davidson estivesse aqui, porque o Robert Jung distancia bastante do existencialismo sartriano, aproxima bastante ao absurdismo de Albert Camus, que eu acho que é bem prudente. Eu estudei Camus, na faculdade de filosofia, eu traduzi Camus na graduação. Eu acho que tem uma proximidade, sim. O Sartre, por exemplo, se aproxima muito mais de um discurso de nihilista, de um certo pessimismo sobre do que é ser humano nas condições em que viviam naquele momento. Já o Albert Camus, vindo da África, mesmo sendo africano, de língua francesa, mas ele nasceu na África, leva para o centro da discussão filosófica na França o sentido da vida, a aposta pela vida. Não à toa, nesse momento de pandemia, um dos livros mais buscados foi A Peste, de Albert Camus, porque trata sobre isso, sobre como manter a vida nestes momentos. E eu acho que, sim, Fanon, neste caso, e Robert Jung explicita de um modo muito interessante, aproxima bastante Fanon de uma linguagem de Aimé Césaire, que há muito foi desvinculada, até pelo próprio Fanon, mas nas peças mostra uma ligação muito mais íntima. E, apesar das influências do teatro grego feito por Sartre, que é um teatro grego francês, que é um pouco distinto, ele se aproxima, sim, de uma afirmação da vida que é muito mais próxima a Camus. E isso o texto do Robert Jung nos explicita muito bem. É muito interessante porque, além de ele contextualizar a obra de Fanon, contextualiza Fanon no momento em que ele está estudando, em que peças Fanon poderia ter assistido e como isso influencia Fanon na produção das peças Olho se Afoga e Mãos Paralelas. E afasta Fanon também, tanto dessa filosofia francesa mais conhecida, que é a do existencialismo sartriano, e aproxima mais de um ambiente marxista, revolucionário. Então, as peças, apesar de ter uma linguagem surrealista, apesar de apostar numa poesia um pouco mais metafórica, quer sim tirar da palavra uma força artística que, naquele momento, talvez não fosse possível. Talvez aí, para mim, um dos motivos que Fanon tenha recusado, de alguma forma, a publicizar suas peças, porque acabou que ele não pôde continuar a explorar essa linguagem que é de uma potência gigantesca e que o teatro de Fernanda Júlia nos demonstra muito bem com diversas peças, não só Pele Negra, Máscara Branca, como Oxum, como Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, que são peças profundamente fantásticas. É isso. César, eu me passei de parabenizar Fernanda pela grande direção de Traga-me a Cabeça de Lima Barreto, né? Que eu acho monstruoso, todo mundo gosta, tipo, às vezes a gente não olha, né? Aquele nominho, tradutor, diretor, velho editor, a gente não olha, mas tem que olhar. Eu queria aproveitar, gente, a gente tem um compromisso ético com o Davidson Faustino, a gente vai migrar para a live dele, mas antes eu queria fazer só 2 comentários rápidos. Um é o seguinte, a gente não compra esse debate de que nós temos que fazer uma arte simples para comunicar. Não, tipo, isso leva a gente a grandes engodos críticos como Carolina Maria de Jesus ou Lima Barreto serem tratados como velhos autores simples, quando, na verdade, eles desestruturam o campo teórico da crítica literária. Eles não são nada simples, sabe? Isso é um grandíssimo velho engodo e nos leva a uma outra questão, que é não apostar também nessa produção. Porque se a gente lê mal, a gente não consegue complexidade para ler, a gente não teria também complexidade para produzir. Isso é muito cruel, né? E aí eu vou falar de uma política nossa. Mais da metade dos nossos velhos autores, negros, não negros,
periféricos são inéditos. A gente aposta nessa produção, a gente aposta nessa qualidade, tanto na coleção Monográficas quanto na coleção das Pretas e no Contemporaneidades Periféricas. Eu vou aproveitar para fechar anunciando que vocês comprem o livro, gostem do livro e velho anunciando nossos próximos livros que tem tudo a ver com o nosso debate. Um livro de Silvana Carvalho que vai sair sobre o hip hop em língua portuguesa, discutido em 3 países, masculinidades negras, um trabalho fantástico. O livro de Cut, inédito, de poesia que já vai sair logo, um livro poderosíssimo de Velho Osmundo Pinho, que eu tenho um velho orgulho gigantesco de estar velho editando. Acho que vai ser um livro que vai mobilizar um debate muito, muito, muito bonito. E a coleção das Pretas, semana que vem, é uma grande festa para nós. São 5 livros saindo de vez, poetas baianas, pernambucanas, Cachoeira, Salvador. Vai ser uma festa linda. Eu chamo vocês para estarem aqui dia 25 e participar desse lançamento da coleção das Pretas, conhecer a coleção, incentivar ela, contribuir para que ela cresça e que a gente popularize isso. É isso, gente. Fernanda, velho, obrigado. Um beijo grande. César, obrigado. Gente, obrigado. Nos vemos na próxima live. Um abraço grande.